Graças e paz, amados irmãos. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 13 até o verso de número 17. Primeira carta de João, no capítulo de número 4, do verso 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Que Deus nos abençoe. Fizemos a leitura da primeira carta de João, capítulo 4, verso 13, até o verso de número 17. Bem, irmãos, no domingo passado eu procurei mostrar para os irmãos que João fala muito dos versos 7, do verso 1 até o verso de número 2, depois do verso 7 até o verso 12, ele vai citar diversas vezes o nome de Deus e também a palavra amor. Bom, então, quando um autor bíblico faz isso, é porque a ênfase dele é essa. Ele quer que a igreja ela grave no coração algo a respeito de Deus e algo a respeito dos atos de Deus e da vontade de Deus na nossa vida. Então, eles usam bastante a ênfase para que a igreja ela compreenda isso. Quero também deixar claro para os irmãos que a prática da repetição na época de João, né, na época dos apóstolos, era importante, porque os irmãos daquela época não tinham Bíblias como nós temos hoje. Então não era comum você chegar nas casas dos crentes e encontrar uma Bíblia completa. Então os irmãos tinham que ir para sinagogas ou lugares onde eles se reuniam para que alguém lesse as Escrituras para eles, explicasse as Escrituras para eles, e eles tinham que fazer algum tipo de exercício para gravar no coração aquilo. E os apóstolos então ajudavam eles. E uma maneira que eles tinham de ajudar era a repetição. E lembrando os irmãos que a repetição foi algo ensinado por Cristo. Cristo, no Sermão do Monte, por exemplo, ele cita diversas vezes que vosso Pai Celeste, vosso Pai que estás nos céus, vosso Pai. E ele vai citando diversas vezes porque ele queria que os discípulos compreendessem que o relacionamento deles com Deus agora é um relacionamento diferente. E eles são filhos e Deus é Pai deles. E eles precisam entender isso e confiar nisso e se aproximar de Deus com essa percepção e com essa fé. Deus é o meu Pai e agora eu sou filho e Ele vai cuidar de mim como um pai. Então Jesus enfatizou e repetiu diversas vezes o vosso Pai Celeste, o vosso Pai que estás nos céus, o vosso Pai que vê tudo e assim por diante. Jesus vai repetindo e João, tanto João quanto Pedro, Paulo, eles não deixam de fazer isso e continuam repetindo e repetindo, porque a igreja precisa gravar no coração, porque nós esquecemos rápido as coisas. E o alvo dos apóstolos, então, era deixar isso gravado no coração e na mente da igreja. Então, no versículo 13, nós falamos domingo passado, que João, então, fala sobre o selo que Deus colocou nos crentes, e ele diz assim: nisto conhecemos, né, que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. É bem provável que João está fazendo aqui uma referência ao dia de Pentecostes,
que Deus então derrama o seu Espírito sobre a igreja, e o Espírito de Deus permanece sobre a igreja até a volta de Cristo. Jesus disse que ele subiria aos céus, mas que ele mandaria um outro Consolador, e que este Consolador estaria para sempre com a igreja. E a palavra outro Consolador seria outro semelhante a Cristo. Então uma pessoa, um ser pessoal, que estaria com a igreja, caminharia com a igreja até a volta de Cristo e ficaria com a igreja por toda a eternidade. E a presença do Espírito Santo na vida do crente é que dá ao crente essa convicção de que ele permanece em Deus. Lembrando os irmãos que o Espírito Santo, ele comunica com o nosso coração, ele comunica em nosso íntimo que nós somos de fato filhos de Deus. E como ele faz isso? Primeiro, ele nos habilita a crer em Cristo Jesus. Ele nos habilita a confiar em Deus Pai. Ele nos habilita a crer na obra redentora que Deus propõe ao pecador. Então, ele nos leva a confiar nisso. Um outro ponto importante é que as nossas orações, elas são ouvidas, elas são assistidas pelo Espírito Santo. E de alguma forma o crente, ele também entende isso, e ele vê as suas orações sendo respondidas. E isso dá convicção para ele que, de fato, ele é um filho de Deus. Além disso, o Espírito Santo em nós, ele vai amortecendo as nossas inclinações pecaminosas, os nossos desejos, ele vai sufocando isso. Ele vai matando o velho homem e fazendo com que o crente ele se desenvolva espiritualmente. Ele cresça espiritualmente. Então, isso vai nos dando convicção que nós somos filhos de Deus e que nós somos remidos e salvos pelo sangue de Cristo. Então, João diz, olha, nós cremos que de fato Deus é quem Ele é e Cristo é quem Ele é, porque o Espírito de Deus agora está em nós, permanece em nós. Conforme ele diz aí, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Ou seja, irmãos, então o crente tem o Espírito Santo, e é isso que faz a diferença na vida dele. Lembrando os irmãos que é impossível nós sermos crentes sem a ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu tenho repetido aqui diversas vezes aos irmãos, copiando os apóstolos, que sem o Espírito de Deus, não há possibilidade alguma de alguém ser crente. E por quê? Porque o padrão da vida cristã é muito elevada. Jesus, quando exorta os discípulos, ele diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então, ele diz, olhe para esse grupo de homens formais, perfeccionistas, olhem para eles. A sociedade admira eles. Eles parecem que fazem tudo de uma maneira quase que perfeita. Aí Jesus fala assim, se vocês não forem infinitamente melhor do que eles, vocês não podem entrar no reino de Deus. Então veja que é muito elevado isso. O padrão é Cristo. Então, para nós imitarmos Cristo, nós precisamos da presença, da atuação do Espírito Santo em nós, porque é Ele que faz a obra em nosso coração, mesmo como crentes. Antes de ser crente, é Ele que nos converte, e depois de sermos crente, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos habilita e que nos capacita, então, a viver a vida cristã. Então, João diz, nós conhecemos porque Ele permanece em nós, e Ele está em nós. E por que isso é certo? Porque o seu Espírito foi nos dado. Aí no versículo 14, ele continua, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa expressão que João usa, nós temos visto, repito aos irmãos, isso aqui é uma menção ao colégio apostólico. Quem viu Jesus? Quem andou com Jesus? Quem contemplou Jesus? Quem tocou em Jesus? Foram os apóstolos. Então, agora, o outro ponto importante é que chegou até nós o testemunho apostólico. Por isso que uma igreja verdadeira, uma igreja sadia, ela precisa se submeter às Escrituras, porque é o testemunho de Deus dado pelos apóstolos. É bem provável que muitos crentes da igreja da qual João está escrevendo, eles não viram pessoalmente Cristo. Eles não conheceram pessoalmente Cristo, embora Cristo tenha vivido ali entre eles, muito próximo. Mas o ponto é que eles não viram Cristo, eles não conheceram pessoalmente a Cristo. Mas como que eles poderiam conhecer? Por meio do testemunho apostólico. Então João está dizendo, olha, nós vimos. E ele diz, e aquilo que nós vimos, então, nós estamos dando testemunho
para vocês todos. Ou seja, então, a palavra apostólica é uma palavra autoritária, ou seja, ela é a palavra de Deus, dada por meio dos apóstolos para a igreja, de maneira que a igreja deve crer naquilo que os apóstolos testemunharam. E por que Paulo, melhor, por que João está dizendo isso? Lembra os irmãos novamente, por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, que falavam contra Cristo e falavam contra a doutrina apostólica. Então João aqui, novamente, ele finca aqui os marcos da doutrina apostólica, ele diz, e nós temos visto e temos testemunhado. Ou seja, a igreja deveria aceitar esse testemunho como palavra de Deus, como a voz de Deus, e crer naquilo que João está dizendo, como se Deus estivesse falando com eles. Paulo, quando pregou em Tessalônica, é dito que a igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Paulo como palavra de Deus. E Paulo diz, e vocês fizeram certo em crer nisso, porque de fato era a palavra de Deus. Então, observe os irmãos que ele diz, no verso 14, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Ou seja, ele está falando aqui da obra redentora. E o fato do Pai enviar o Filho, amados irmãos, não quer dizer que o Pai é superior ao Filho, ou ele seja mais Deus do que o Filho. A questão aqui, relembro os irmãos, é aquele acordo que houve na aliança da redenção entre as pessoas da Trindade. Ou seja, o Pai é aquele que escolhe os seus eleitos e dá ao Filho. O Filho é aquele que se submete e vem ao mundo, se faz um de nós, e paga o preço em nosso lugar. E o Espírito Santo é aquele que aplica a obra redentora e nos garante até a salvação ou até a eternidade. Então, o fato do Pai ter enviado o Filho, não é porque o Filho é menor do que o Pai, ou o Pai é superior ao Filho. Na divindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são iguais. Da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder, mas na obra da redenção, cada pessoa tem o seu papel. E cada pessoa quis voluntariamente se submeter àquilo para a nossa salvação. Eu sei que isso é um mistério e muitas coisas nós não conseguimos responder, mas o ponto é que é dessa maneira que nós devemos ler as Escrituras. Então, nesse caso, o Filho é enviado pelo Pai, segundo o que o apóstolo João diz, ele diz, como Salvador do mundo. A palavra mundo aí pode ser entendido como cosmos. Mas o ponto aqui é que quando João fala mundo, João está falando da seguinte maneira, tanto judeus quanto gentios são salvos por meio da obra de Cristo, Jesus. Então, ele usa a expressão mundo para dizer que tanto judeus quanto gentios são salvos, podem ser salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Agora, João não está dizendo aqui que cada pessoa do mundo será salva, que Cristo morreu por cada pessoa do mundo. Isso é uma teologia chamada universalismo. Há aqueles que acreditam que Cristo veio ao mundo e morreu por cada pessoa do mundo. Se isso for verdade, irmãos, então nós temos um problema. Porque por que tem pessoas no inferno? O livro de Hebreus diz que o sacrifício de Cristo é um sacrifício poderoso, definitivo e eficaz. Ele não pode falhar. Então, se Cristo morreu por cada um dos pecadores, e tem pecador que vai para o inferno, alguma coisa, então, não funcionou. Então, isso é um problema por universalismo, porque nessa mesma carta aqui, João diz que tem filhos de Deus e filhos do diabo. A pergunta é, Cristo também morreu pelos filhos do diabo? Então, quando ele usa a palavra mundo aqui, acredito eu que é uma distinção que ele faz. Olha, tanto quem é judeu, como ele era, João, tanto aqueles que são gentios, então, todos aqueles que creem podem ser salvos, e são salvos pela obra do Senhor Jesus. Mas João usa aqui, então, a expressão mundo, mas ele não tem a preocupação de pregar aqui um universalismo. Lembrando que a palavra mundo ou cosmo é muito comum nos escritos de João. Por exemplo, no Evangelho de João, se os irmãos quiserem ali me acompanhar, no capítulo 1, ele vai citar diversas vezes a palavra mundo. E, por exemplo, no capítulo 1 de João, no versículo 10, ele cita 3 vezes a palavra mundo. Ele diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Bom, ele diz, o verbo estava no mundo. Que mundo que o verbo estava? Aí ele continua.
o mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo que ele fez? É pessoas? Ele diz, e o mundo não o conheceu. O que João está dizendo aqui? Mas ele continua lá no verso de número 29, ele diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse que ele está falando? E ele diz ainda em João 3, e no verso 16, ele diz assim que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que de novo ele usa a palavra mundo. E aqui ele volta a usar a palavra mundo. Mas por que ele está usando esses termos? Será que quando ele usa a palavra mundo, ele está falando de todas as pessoas? Eu creio que não. Nós temos essa prática. E cito aqui algumas vezes a palavra manga, por exemplo. Nós temos manga de camisa, nós temos a manga que é fruta, nós temos manga de chuva, manga de porcos. Então, nós usamos palavras, uma palavra, para falar de uma coisa ou de muitas coisas. Era o caso de João. E o povo que estava lendo a carta entendeu claramente o que João estava fazendo. Então, João aqui não está ensinando universalismo. Ele está dizendo que tanto judeu quanto gentil, que creem na obra do Senhor Jesus, são salvos, são redimidos. Mas não é cada um dessas pessoas, porque não são todos que creem. Não são todos que ouvem o Evangelho e se submetem ao Evangelho. Até porque é uma obra do Espírito Santo. Se fosse cada pessoa do mundo, o próprio Espírito Santo iria converter a todos. Mas ele não faz isso. Ele só converte aqueles por quem Cristo morreu. Então, João diz que nós cremos, e ele diz aí, nós confessamos, e nós anunciamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, quem pode salvar pecadores? Cristo. Mas ele salvará cada pecador? Não. Somente os que creem. E aqueles que creem é porque foram, assim, escolhidos por Deus. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, que também Deus não criou pessoas para ir para o inferno. Existe um calvinismo que é chamado um calvinismo extremado, que ele diz que da mesma maneira que Deus elegeu pessoas para ir para o céu, Deus também elegeu pessoas para ir para o inferno. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia diz que sim, que Deus elegeu pessoas para ir para o céu, e as outras? Ele deixou entregue aos seus pecados. Ele pré-ordenou. E esses termos precisam ser entendidos com clareza, para nós não fazermos injustiça a Deus. Então, quem vai para o inferno, vai por vontade própria, e vai sim porque não creem, mas o ponto é, Deus criou eles para ir para o inferno? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, nós temos que tomar algum cuidado com isso, mas o ponto aqui é que o texto ensina que todos aqueles que creem, de todos os países, são salvos por meio de Cristo Jesus, porque o Pai enviou o seu Filho para salvar pecadores. E aqui agora João usa a palavra mundo para isso. E no verso 15 ele diz aí, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Bom, então aqui eu já havia relembrado os irmãos que era o problema dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam negando algo a respeito de Cristo. Tanto a sua humanidade, como possivelmente agora também a sua divindade. Porque João vai dizer que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, essa expressão usada para Cristo, Filho de Deus, é alguém que é da mesma essência, da mesma natureza, semelhante ao Pai. Ou seja, é uma referência à divindade de Cristo Jesus. Então os falsos mestres também negavam a encarnação e negavam a divindade. É um ser grandioso, é um ser poderoso. Mas será que é Deus? Porque como Deus pode se submeter ao mundo que nós vivemos, onde a matéria é má, ela corrompe, ela destrói, ela é impura, e um Deus que é puro, é espírito, como ele pode habitar num corpo? Então, se isso aconteceu, esse ser não é Deus. Pode ser um ser qualquer, um outro ser qualquer, mas não Deus. E João diz, olha, aquele que confessa, ou aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, que é Deus, né? Ele diz, Deus permanece nele. Ou seja, irmãos, Deus não é contraditório. Se Deus nos move,
se Deus nos habilita, se Deus é que conduz-nos ao conhecimento dele, como que ele negará a si mesmo? Então, um crente verdadeiro jamais negará que Cristo não é Deus. Ele vai dizer, ele é Deus, 100% Deus, e é 100% homem. E por que isso acontece? Até a palavra confessar aqui, ela implica em crer de fato, em receber isso, em adotar isso na vida, no coração. E o ponto é que uma pessoa transformada pelo Espírito Santo crê exatamente dessa maneira. Mas aí alguém diz, então explique. Você vai dizer, eu não sei explicar. Mas então, como que você crê? Mas quem pode explicar Deus? Como alguém já disse, né? Se alguém explicar Deus, nós temos uma quadrade, e não mais trindade. Porque você se torna como Deus, semelhante a Deus. Ou seja, Paulo diz que é o Espírito de Deus que prescruta o coração do próprio Deus e revela a Deus. E por que ele pode fazer isso? Porque ele é Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Nós somos seres criados. Como um ser criado pode explicar quem Deus é? Não, nós só sabemos quem Deus é e podemos conhecer de Deus porque Ele se revelou a nós. Ele disse para nós quem Ele é e isso ficou registrado. Então, por que eu sei que Cristo é o Filho de Deus? Será que eu tive uma revelação especial ou houve um conhecimento secreto que eu procurei desenvolver a mente até chegar nesse conhecimento? De maneira alguma. Foi obra do Espírito Santo que me fez entender e compreender e crer nas Escrituras que Cristo é o Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem. Não é nada secreto, mas é uma revelação direta de Deus por meio da obra do Espírito Santo ao coração do pecador, que faz ele entender que de fato ele é Deus, até por causa da obra que Cristo realizou. Eu quero lembrar aos irmãos que se Cristo só fosse homem perfeito, ele não poderia nos salvar. Não havia possibilidade de salvação, mesmo que um homem perfeito morresse por nós. Tinha que ser 100% homem e 100% Deus. 100% homem por quê? Porque ele tinha que nos representar. Ele tinha que tomar o nosso lugar. Ele tinha que pagar a nossa dívida. 100% Deus, por quê? Porque somente Deus pode suportar Deus. Somente Deus pode satisfazer a Deus. Somente Deus pode agradar a Deus. Então, as duas, a natureza de Cristo, elas se unem, então vamos dizer assim, a sua natureza divina sustenta a sua natureza humana. De tal maneira que o que a natureza humana faz, ela agrada a Deus, porque Ele também é Deus. Então João diz que Jesus, aquele que confessa que Cristo é Deus, esse Deus permanece nele. Como eu falei, Deus não pode se contradizer. Ele não vai te ensinar uma coisa e dizer que é outra. Não, o que ele disse é. E não muda. Porque ele não pode mudar desde toda a eternidade. Então João diz, olha, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele diz, Deus permanece nele e ele em Deus. Lembrando os irmãos aqui que essa ideia de permanecer não quer dizer que nós nos tornamos divinos. Também os irmãos vão encontrar comentários, né, de autores que estão dizendo, olha, nós seremos divinos, ou somos divinos de alguma maneira. Não, não é isso. Mas aqui é essa união mística que há entre o crente e Deus. De tal maneira que Deus está em nós e nós estamos em Deus. E Paulo fala isso em Atos. Ele diz que nele nós nos movemos, nós vivemos e nós nos movemos em Deus. Então, o ponto é que também é um problema que nós não conseguimos entender isso completamente. Mas o ponto é que nós existimos em Deus, nós nos movemos em Deus e nós vivemos em Deus. Vamos dizer que o nosso limite, né, ali é Deus. Estamos em Deus. Então, mas isso não diz que nós somos divinos. Não. E que nós participamos da natureza divina, de maneira nenhuma. Mas somos sim santificados, purificados, somos aperfeiçoados pelo Senhor, mas não somos divinos. O ponto é que Deus permanece em nós e que nós estamos em Deus. Isso aqui é interessante porque João escreveu o Apocalipse e é interessante que há uma sequência na Bíblia que nós encontramos da seguinte maneira. Lá no Jardim do Éden, Deus vinha e caminhava com Adão.
Depois da queda, Deus continuou caminhando com os homens. Ele caminhou com Enoque, ele caminhou com Abel, ele caminhou com Noé, né, caminhou com Abraão. E aí nós chegamos em Êxodo, e aí o tabernáculo é construído. Tabernáculo significa habitação. Ele tabernaculou, habitou entre o povo e caminhava com o povo. Depois, na época de Salomão, é construído o templo. E ali, então, Deus se manifestava no templo. No Novo Testamento, é dito que a igreja se torna o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Por isso que o templo de Jerusalém foi destruído. Não há mais necessidade, porque o templo maior que é Cristo veio, e o Espírito fez da igreja o templo de Deus. Mas em Apocalipse é dito que nós vamos, Deus será o nosso templo. Nós estaremos em Deus. Aí você fica perguntando, como será isso? Eu digo para você, eu não sei, mas eu estou curioso para saber. Não vejo a hora de chegar a isso. Mas o ponto é que Deus será o templo. Nós habitaremos nele, é isso que João diz. Então ele diz que agora, nesse momento, nós estamos nele e ele em nós. Então essa é a união, a unidade que há entre o crente em Cristo Jesus. E isso não quer dizer que nós somos divinos, mas que Deus está em nós e nós em Deus. Creio aqui que seria essa comunhão, essa intimidade, né, esse viver no nosso dia a dia, Deus em nós e nós em Deus, e nós caminhando com Deus. Então ele diz aí que, e ele é em nós. E no verso 16 ele diz, e nós, uma referência aos apóstolos, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então João diz, olha, nós estamos certos que Deus nos ama. Isso aqui é um ponto interessante, irmãos, porque como é um testemunho que João está dando apostólico, e se você crê no testemunho apostólico, você participa da mesma comunhão que os apóstolos participaram com Cristo, com o Filho e com o Pai. E isso então nos dá a convicção também que nós somos amados por Deus. E aí fica a pergunta, você tem experimentado isso? Você consegue falar exatamente como João falou? Nós conhecemos o amor dele. Percebe? Então, essa união, o fato de Deus estar em nós, nós em Deus, o Espírito em nós e atuando em nós, o fato de Cristo ser enviado para nos salvar, isso nos dá a garantia que nós somos amados por Deus. E João tinha essa certeza. Ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você consegue crer nisso? E você consegue entender a grandeza do amor de Deus por você? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus não consegue amar ninguém pela metade. Não existe graus ou medida do amor de Deus por alguém. O amor de Deus é do tamanho dele. E até falar tamanho para Deus é um problema, mas não tem jeito de nós falarmos de outra maneira. Então, quando Deus ama alguém, Ele ama infinitamente. Na mesma intensidade que Ele ama alguém. Então, quando é dito que Deus nos ama, Ele nos ama infinitamente. E João diz então que ele conhece que Deus os ama. E ele diz mais ainda, Deus é amor. Lembrando aqui que João está dizendo que não é que Deus tem amor, ou que Deus pode amar. Ele diz que Deus é a fonte do amor. O amor emana dele, o amor nasce dele é a fonte. João diz, ele diz mais, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. A palavra permanecer no amor, eu creio que João está aplicando isso ao relacionamento dos crentes na igreja, e é bem provável que João está dizendo o seguinte, aquele que ama o seu irmão, ele conheceu o amor de Deus, ele experimenta do amor de Deus, e ele sabe que Deus o ama, e por isso então ele ama o seu irmão. Então ele diz que permanecer no amor implica isso, ou seja, quem ama é porque conhece Deus. Ele conhece a fonte, a origem do amor, que é Deus. Então, por isso, ele permanece no amor e ele ama. Creio aqui que João está dizendo sobre o relacionamento dos crentes. É um relacionamento que é movido pelo vínculo do amor. E do amor que eles experimentaram de Deus. Agora, eles distribuem esse amor aos outros também. E por isso que um crente, naturalmente, sem cobrar, sem fazer alguma coisa, ele se sacrifica pelo outro. E porque ele recebeu o amor que vem de Deus. É claro que João está dizendo isso porque os falsos mestres não amavam assim.
eles eram interesseiros, eles buscavam e queriam desviar o povo, mas o alvo deles era pessoal, queriam algum lucro, alguma vantagem, eles queriam apenas comer a gordura das ovelhas e depois mandar embora. Mas João diz, quem ama, permanece no amor. Ele não sai do amor, ele continua amando. É algo permanente na vida dele, porque ele é amado por Deus. E a prova que ele é um crente e que ele, de fato, foi salvo e Deus habita nele e ele em Deus, é porque ele permanece no amor. E porque Deus permanece nele. E depois, no verso de número 17, ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Lembrar os irmãos que isso aqui é uma obra do Espírito Santo. Como que eu aprendo a amar? O Espírito Santo vai nos ensinando. Ele vai aperfeiçoando esse amor. Então, Deus está em nós, e Deus está então, por meio do seu Espírito, nos aperfeiçoando e derramando mais o seu amor e nos capacitando a amar mais uns aos outros, conforme o texto diz. E ele diz aí, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. É interessante, irmãos, que quem ama não desconfia. Quem ama, confia. Quem ama, acredita. Quem ama, na verdade, não tem ciúmes, cego ou exagerado, porque o amor traz confiança. Deixa eu exemplificar isso para os irmãos. Deus é um ser que não precisa de ninguém, de nada. Por quê? Porque é a natureza dele. Ele é todo suficiente. E sempre foi assim. Se Deus não quisesse criar nada, não ia ter problema nenhum. Ele continuaria como ele sempre foi. Feliz, porque ele é a fonte da felicidade. Um ser de amor, misericordioso, gracioso, seria Deus. Então ele não precisa de ninguém. Mas a criação precisa dele. Agora, esse Deus que não precisa de ninguém e que sustenta todas as coisas, ele criou. E uma vez que ele criou, essa criação um dia virou as costas para Deus. Mas o que Deus fez? Deus veio novamente ao encontro da criação. Não foi Adão que foi procurar Deus e disse, Senhor, eu pequei lá, eu comi do fruto. Não, é Deus quem vem até ele. E pergunta para ele, Adão, o que você fez? Ele está levando Adão a confessar o seu erro. E por que ele faz isso? Porque ele é um Deus de amor. Então Deus vem até Adão e faz isso. Aí ao longo da história bíblica, Deus manda o seu filho para morrer por nós. Paga todo aquele preço. E aí você está raciocinando isso. Bom, veja bem, se Deus fez tudo isso por mim, por que ele deixaria de me amar? Se ele sacrificou dessa maneira em meu lugar, por que ele deixaria de me amar? Então, quando alguém expressa amor pelo outro, ele diz, peraí, a pessoa fez tudo isso sem eu pedir, por que ela iria me trair agora? Por que eu devo desconfiar dela se ela provou que me ama? Percebe, irmãos? Então, por que João está dizendo que no dia do juízo nós teremos confiança? Porque o ponto é, se Deus está trazendo juízo e Ele me amou, eu não vou participar do juízo. Eu vou participar da glória. E por que eu sei que eu não vou participar do juízo? Porque Deus me ama. E qual é a prova que Ele me ama? Ele enviou o seu Filho. Ele foi o Filho que pagou e sofreu em meu lugar. Então, quando Cristo aparecer nas nuvens, o crente não vai se esconder. Dizer, ai de mim. Ele vai dizer, louvado seja o Senhor. E ele sabe que ele vai para a glória. Então João diz, olha, no dia do juízo, isso nos dá confiança. Nos dá certeza que nós não seremos punidos e nem destruídos com o mundo. E ele diz, isso nos dá confiança. Pois segundo ele também nós somos neste mundo. Essa expressão, segundo ele nós somos no mundo, então pense aqui alguma coisa. Jesus chamou os discípulos e falou assim, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aí Jesus fala assim, veja bem, Deus faz cair a chuva sobre bons e maus. Então ele diz, vocês devem ser assim, também. Né? E Jesus diz, olha, e o mundo vai conhecer vocês, que vocês são meus discípulos, porque vocês amam. Ou seja, o maior testemunho que o crente dá, e que o mundo enxerga ele como um cristão, é que ele ama.
E os seus atos demonstram isso. O amor que ele tem pelo próximo é tão grande que, sem mesmo ele querer mostrar isso, aparece. Então Jesus fala, olha, eles vão te conhecer que vocês são os meus discípulos, porque vocês amam. Amam. Então, aí a aplicação do texto é, assim como Cristo amou, assim como Cristo conduziu, ou se conduziu, também nós somos neste mundo. E os apóstolos, é claro que João faz uma referência apostólica, é como se João falasse assim, irmãos, olhe para nós apóstolos, veja como nós amamos vocês, veja o que fizemos por vocês, olhe para a nossa conduta, olhe para Cristo e olhe para nós. Paulo falou isso para a igreja, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deixa eu perguntar para você uma coisa, meu irmão e minha irmã, você conseguiria fazer isso? Alguém te pergunta como que eu amo? Você diz, olhe para mim e faça tudo o que eu faço. É isso que João está dizendo aqui. Como ele se conduz, nós também nos conduzimos. E ele fala assim, também nós somos neste mundo. Neste mundo agora não é pessoas, mas é no lugar onde nós vivemos, onde nós habitamos, ainda que temporariamente. Não tem nada a ver com pessoas aqui, mas agora tem a ver com o local, ou onde nós estamos e testemunhamos. Então também nós somos neste mundo. Meus amados irmãos, gostaria aqui de fazer algumas aplicações. A primeira delas é que Cristo veio para salvar pecadores. Sim, nós não sabemos quem eles são, mas nós sabemos que pessoas são salvas. E como que elas são salvas? Por meio da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho não é pregar prosperidade, saúde, sucesso para as pessoas. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Mas o ponto aqui é que pregar o Evangelho é você dizer, o Pai enviou o seu Filho para salvar. E seu Filho que foi enviado, ele é 100% homem e é 100% Deus. Você crê nisso? Você confia nisso? Então a igreja é o testemunho que ela dá, o testemunho apostólico. É isso que nós pregamos. E aí talvez você fale assim, mas a pessoa precisa ouvir uma outra coisa. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa compreende isso, irmãos, irmãs, a vida dela revoluciona. Olha para Paulo. Um perseguidor se torna um aliado. Um homem incrédulo se torna um homem crente. Um homem que odiava se torna um homem que ama. Percebe? Então, quando alguém compreende isso, você não precisa entrar em muitos detalhes. De repente, blum, a vida da pessoa vem a transformação. Então, o que nós pregamos? O que nós devemos ensinar? Que o Pai enviou o seu Filho ao mundo para salvar. E você precisa crer nisso, que Ele é o Filho de Deus, 100% Deus. Mas que Ele também é aquele que veio nos resgatar dos nossos pecados. E uma outra aplicação. E uma vez que você é salvo e salva, você não precisa ter medo de perder salvação. Por uma simples razão. João diz, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. O seu Espírito está em nós. É o Espírito Santo que não nos deixa cair. É o Espírito Santo que não nos deixa se afastar totalmente de Cristo. É o Espírito Santo que não nos deixa esfriar totalmente. É o Espírito Santo que leva a nossa consciência a entender que nós somos errados, estamos errados e temos que voltar para Deus. Mas Ele vai insistir com nós. Há uma doutrina reformada chamada perseverança dos santos. E até hoje a gente já está mudando um pouco essa expressão, né? É a perseverança de Deus. É Deus quem persevera por nós. Porque é Ele que vai nos conduzir até o último dia. Então, uma vez que você é crente, você não precisa ficar com medo de perder a salvação. Você só precisa desenvolver mais a sua salvação. E então é Ele que nos segura, é Ele que nos agarra, porque o seu Espírito está em nós. E uma outra aplicação, meus amados irmãos, é Ele que aperfeiçoa o amor em nós. Nós temos que aprender a orar assim. Senhor, me ensine a amar os meus irmãos em Cristo. E dizer assim, principalmente aquele ou aquela.
assim que funciona. E o que o Espírito faz? Ele nos aperfeiçoa. Aperfeiçoa o amor em nós. Então, irmãos, nós devemos orar e devemos descansar nessas verdades. E devemos crer nela. E por fim, lembrar que o testemunho de João é o testemunho de Deus para nós. Por isso que ele diz, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos e nós contemplamos. Você precisa crer nas Escrituras, e somente nas Escrituras, porque ela é a voz de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.